Há duas emoções que influenciam as nossas decisões financeiras. Duas. Neste vídeo eu vou falar delas e de modo que possa ajudá-lo a identificar qual dessas duas reina e governa as suas decisões financeiras. Quero falar da ganância e do medo. Alright? Mas comecemos pelo medo. A primeira emoção que geralmente governa as nossas decisões e escolhas financeiras é o medo. Ok? Geralmente é o medo da perda. É por isso que existe em marketing o conceito de FOMO. É uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out, ou seja, o medo da perda. O que é que realmente isso quer dizer? Por vezes, nós tomamos decisões financeiras porque temos medo de perder uma determinada oportunidade. Então, é por isso que os marqueteiros, o que é que fazem? Quando você vê aquelas vendas ou aquelas promoções que tem lá uns dias garantidos ou quantidades garantidas ou tem um certo limite de passagens, ou limite de pessoas, ou limite de. Você já percebeu? Ou até dias praticamente, ou tem certo inventário, o preço descontado a, digamos, a 50% até o dia X do mês. E o que é isso? Isso tudo serve para acionar o gatilho do medo da perda. Então, o que é que isso faz consigo? Por causa do medo de perder aquela oportunidade, você vai tomar a decisão financeira de abrir a sua carteira, usar o seu cartão de débito ou de crédito, ou mesmo a sua carteira móvel, em mola, ou mesmo em pesa, para poder fazer aquela aquisição. Então, o medo da perda é uma dessas influências psicológicas que os marqueteiros tanto usam para lhe influenciar. Isso também acontece no mundo dos investimentos, ou de supostos investimentos, em que pode surgir uma suposta grande oportunidade que tem um tempo restrito ou um tempo limitado, ou está limitado a um certo número de pessoas, e que essencialmente lhe é vendida a ideia de que quanto mais cedo tu puderes investir, tu farás parte deste grupo elitista ou este grupo de fundadores que vai ter maior probabilidade de ter grandes ganhos por causa ou em função do tempo em que investiram com um X número ou com um determinado investimento. Então, é o medo da perda. Isso acontece constantemente e todos os dias nós, os marqueteiros, usamos tanto. Mas existe outro lado também do medo. Para além do medo da perda, também é aquele medo que está associado a eventos que influenciam direta ou indiretamente as questões financeiras, ou seja, o mercado financeiro. Por exemplo, uma grande ou uma notícia negativa no mercado no geral, seja no contexto político, econômico ou social, tem um impacto, por vezes, pode ser direto ou indireto, na economia. Tem um impacto e esse impacto direto na economia pode ter um impacto indireto nas tuas finanças. Digamos que, por exemplo, tu tenhas certo investimento na bolsa de valores, compraste as ações de uma determinada empresa. Então, depois já há um barulho por aí, digamos que, por exemplo, que seja a HSB, que esteja a passar por uma crise, então as suas ações começam a despencar, começam a baixar ou reduzir aquilo que é o seu valor de mercado. O que é que acontece? Por causa do pânico, as pessoas correm para se desfazer das ações porque têm medo de perder, ok? Então isso acontece em todos os contextos. Poderá ter investido numa determinada empresa ou em imobiliária também. Isso acontece em todos os ramos, em que há elementos e aspectos que influenciam ou têm um impacto negativo naquilo que é o desempenho desse investimento. No caso particular de Moçambique, por exemplo, não está a atravessar um bom momento. Temos mais 10 meses que serão de muitíssimo difícil para este país por causa daquilo que é a conjuntura econômica pela qual o país está a atravessar. Só vocês terão ouvido a notícia do FMI, que não vai meter dinheiro no país. Não se sabe como é que vai dar a questão do gás do LNG. O país está a bancar nisso. Mas tem vários outros aspectos. O país simplesmente não está bom e tudo isso, pelo simples fato do FMI não ter investido dinheiro em Moçambique, muitos outros potenciais investidores não irão investir no país
por causa da decisão do FMI, porque o FMI acaba sendo esse grande barômetro pelo qual muitos grandes investidores estrangeiros também se orientam para tomar a decisão de investir. E sendo assim, o Moçambique perde, não haverá circulação de dinheiro, haverá pouca circulação de dinheiro e oportunidades e por aí em diante. E tudo isso vai se ressentir naquilo que é o seu investimento local. E por causa disso, e ouvindo toda essa informação e muito burburinho por aqui por aí, e lá, você poderá também tomar uma decisão de se desfazer ou até de vender a menos daquilo que é o valor real do mercado do seu investimento. Por quê? Por causa do medo da perda. Então, o medo da perda tem duas faces. É o medo da perda da oportunidade, mas também é um medo da perda da desvalorização do seu investimento. O segundo elemento, a segunda emoção que motiva, que mexe muito com as nossas decisões financeiras é a ganância. Oh, meu Deus, a ganância. Aquela coisa, aquele bichinho que está associado à avareza de querer mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. É muito curto, é um curto, muito curto espaço de tempo e sem muito ou pouco esforço, ou até por vezes sem nenhum esforço. Então, a ganância muitas vezes também faz com que nós tomemos decisões financeiras imprudentes. Então, ouvimos, por exemplo, que há uma promessa de um grande investimento que oferece grandes retornos num curto espaço de tempo. Então, se precisas de investir tanto, vais ter 50%, 70%, 80% em 90 dias, por exemplo. E lá está, lá vai você, pega no seu dinheiro e investe. Por quê? Porque você ouviu aquele instinto ganancioso, silenciou todas as outras células cerebrais que deviam estar ativas para poder questionar, para poder analisar, para poder investigar, para poder se informar melhor. Mas porque a emoção, porque dinheiro é emoção, a emoção da ganância, da possibilidade, da probabilidade de poder ganhar ou fazer muito dinheiro é muito num curto espaço de tempo, sem esforço nenhum, ou com muito pouco esforço, ela acaba gritando, soando maior, até o ponto de silenciar aquilo que é o bom senso. E acabamos por tomar decisões financeiras imprudentes. Então, a ganância é o que tem essencialmente tem feito muita gente a tombar financeiramente. Muitos têm tomado decisões financeiras imprudentes por causa do seu instinto ganancioso, de querer ganhar, de fazer muito dinheiro sem nenhum esforço, com pouco esforço, em muito pouco tempo. Ou até mesmo de querer mais do que tem, mais do que é capaz de gerir, porque nunca é como o cemitério, não é? Já percebem, o cemitério nunca se cansa, o cemitério continua a receber todos os dias, o cemitério continua a receber os mortos, continua a receber, é como o mar também nunca se cansa das águas, o mar constantemente, todos os dias, vai recebendo as águas. O que é que acontece? A ganância tem essa característica, a ganância é mesmo como um cemitério. É a graveyard, um lugar onde simplesmente há aquilo que se chama de insaciabilidade. Você nunca está saciado, nunca está contente nem satisfeito. O contentamento não faz parte do teu estilo de vida nem dos teus valores. E daí você acaba tomando decisões financeiras imprudentes porque acha que precisa de mais e mais e mais. Então, estas são as duas emoções que afetam, influenciam as suas e as nossas decisões financeiras. Qual destas duas domina sobre ti? É um TPC para si. Quero que você pense profundamente e analise como é que você tem tomado as suas decisões financeiras. Já sabe, como sempre, aqui é o Edgar Chauk, o seu educador financeiro. Qualquer coisa, dê um sinal. Estou aqui para lhe servir. Até a próxima. Bye, bye.